Somos aprendizes da consciência, compartilhando o tópico autoconhecimento da seção Eixo Evolutivo. Aqui temos abordagens típicas de despertamento da consciência transpessoal, iniciando o melhor aproveitamento de intuições e inspirações para um novo estado de consciência. Então, temos um mapa conceitual referente ao autoconhecimento, especificamente. No vídeo anterior, a visão geral do eixo evolutivo, foram apresentadas as explicações desta parte superior do mapa conceitual, tendo à direita o eixo evolutivo e à esquerda a fórmula da psicologia transpessoal, vivência da realidade como função do estado de consciência. Temos para o autoconhecimento a pergunta focal diferenciada: quais aspectos evolutivos são adequados para orientar um iniciante? Então, o autoconhecimento envolve os seguintes tópicos: expansão da consciência, meditação libertadora, visão sistêmica de si mesmo e o início da desidentificação do ego, com identificação com o self, tendo ainda o ego como condutor do eu, situação que vai mudar com a autoconfiguração e a autorrealização. Então vamos aos detalhes do autoconhecimento. Temos aqui a hierarquia das dimensões, inicialmente abordando como fonte o autor, um psicanalista, Dr. Marc-André da Rocha Kepp, especialista em transpsicossomática. Ele é doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC e psicanalista e psicólogo. Então, no trabalho dele, que foi utilizado aqui como referência, ele considera as dimensões espírito, mente e corpo. Note este símbolo, esta simbologia que coloca a mente subordinada ao espírito e o corpo subordinado à mente. Essa colocação se deve ao fato dele trabalhar a psicanálise como psicossomática, ou seja, a cura da mente é refletida no corpo, que é subordinado à mente. Eu quero aqui fazer uma referência, exemplificar como se pode elaborar o nosso próprio modelo mental a partir de referências diversas, né, de conhecimento, que podem ter uma linguagem diferenciada. Então, aqui à direita estão as interpretações, né, referentes ao modelo mental do autor do canal, considerando o espírito como consciência, a mente como modelo mental e
e o corpo físico referente à somatização. E mais ainda, aqui à direita, a consciência como espírito, modelo mental como a mente, e trocando o corpo por representações, porque na abordagem do canal, o nosso foco é mais voltado para a nossa atuação autoconsciente em algum contexto, no contexto, um ou mais contextos que nós vivenciamos, tá ok? Então, vejam que na dimensão consciência existe a dimensão e o sentimento. No modelo mental, o pensamento e a emoção, já atualizando a terminologia para o modelo mental do canal. E o modelo físico, que tem a percepção e a sensação do corpo físico, nós substituímos por representações objetivas, tá ok? Para termos referências do nosso contexto de atuação. Trocamos o aspecto físico do corpo pelo aspecto mais social da nossa atuação. Então, esta parte à direita foi adaptado por nós, conforme a abordagem no canal Somos a Consciência. Outros vídeos vão detalhar melhor estas distinções, estes detalhes do modelo mental. Temos aqui a hierarquia das necessidades humanas. É uma divisão hierárquica proposta por Abraham Harold Maslow, um dos principais fundadores da psicologia transpessoal. Então, as necessidades mais básicas são fisiológicas, conseguidas as necessidades fisiológicas, temos as necessidades de segurança, em seguida do amor e relacionamento, estima, e culmina com a realização pessoal, as necessidades de autorrealização. E aqui nós temos a autoconsciência, né? A atuação autoconsciente, que vai ser mais detalhada em outros tópicos. A identidade transpessoal se refere à constituição humana. Todo país tem uma constituição e os processos, as leis do país têm que obedecer à Constituição para serem legítimas, né? Então, vamos detalhar um pouco mais aqui a constituição humana como identidade transpessoal. Nós trabalhamos aqui em 3 dimensões. A dimensão objetiva com os significantes. Utilizamos aqui o recurso de uma mandala, que é um círculo com um núcleo. O núcleo tem o aspecto mais fundamental, que se reflete na periferia do círculo, né? E a periferia, no caso aqui dos significantes, se refere a representações do contexto de atuação, ou seja, representações do mundo objetivo, que é comum a todos. Como uma dimensão intermediária, nós temos os significados destas representações, que já é algo subjetivo, mas são as chaves para a interiorização, que é a nossa consciência
da nossa identidade verdadeira, que é o self. Temos então aqui a chave do processo de conversão, com a questão: quem sou eu? E o referente é a nossa autoconsciência, é o self, é o universo autoconsciente, individualizado ou individualizado ou individuado. Então nós somos, cada um de nós, o universo autoconsciente individualizado, como pessoa, com liberdade, com livre-arbítrio. E essa raiz da nossa identidade, ela é a fonte de uma satisfação direta, independente das representações externas do nosso contexto de atuação. E essa dimensão é chamada de paraíso interior também. E é a identidade real de cada um de nós, por isso é chamada de denominador comum de todos. Serve como ponto de observação do mundo objetivo. É a constituição como raiz comum a todos nós. Então, esse aspecto do nosso ser vai ser melhor elaborado em outros tópicos. Então, esta dimensão intermediária, que se refere ao tratamento dos significados, constitui nossos pensamentos, nossas hipóteses, com o nosso livre-arbítrio, identificados como ego ou como modelo mental, tá? Tratando os símbolos formais ou informais, como ontologia é o nome das representações, e permitindo modelagem do conhecimento. Então, essa é a constituição humana, representada através de uma mandala que tem o seu centro como o núcleo do nosso ser, a raiz do nosso ser, que se expande para o nosso mundo objetivo em nossa atuação autoconsciente. Na abordagem do eixo evolutivo, nós destacamos a importância de usarmos como instrumento de conhecimento e de autoconhecimento anotações, tanto de inspirações próprias como de fontes externas, de autores diversos, como livros e sites. Então, temos aqui exemplos de anotações. Do livro Inteligência Espiritual, temos aqui uma anotação que é a seguinte: a autoconsciência é um dos critérios mais importantes da inteligência espiritual elevada, mas também é uma das prioridades mais baixas da cultura espiritualmente embotada em que vivemos. Ainda do mesmo livro, o QS, o quociente espiritual, o quociente sistêmico, é uma capacidade interna, inata da psique humana, extraindo seus recursos mais profundos do âmago do próprio universo, sendo que nós somos o universo individualizado, como consciência, e como consciência ativa. Do Albert Einstein, temos aqui uma anotação: a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional é um servo fiel.
mas criamos uma sociedade que glorifica o servo e se esquece da dádiva. Do Ken Wilber temos aqui, ele diz: tenho pensamentos, mas não sou meus pensamentos. Sou o que resta, um puro centro de consciência. Do Albert Einstein, novamente. Não podemos solucionar problemas com o mesmo estado de consciência que os cria. Então, para superarmos dificuldades e limitações, nós temos que elevar o nosso estado de consciência. Isso é tratado nesta sessão Eixo Evolutivo. Uma anotação de inspiração. Estamos vivenciando uma crise alarmante de consciência como identidade. A vivência da realidade é função do nosso estado de consciência. É evidente porque estamos tão mal em nossa civilização. E concluindo, o sentido da vida já está pronto em nós, mesmo antes de o procurarmos. É a nossa constituição humana universal. Aqui nós, explorando um pouco mais a questão de anotações, nós podemos obter anotações com o uso da inteligência artificial. Temos aqui um exemplo de consulta à inteligência artificial que é disponível no WhatsApp, a Meta Artificial Intelligence. Meta Artificial Intelligence. Então, nós colocamos como pergunta o termo autoconhecimento. E o que a Meta Artificial Intelligence respondeu? Respondeu: o autoconhecimento é o processo de compreender e reconhecer a si mesmo, incluindo seus pensamentos, sentimentos, valores, crenças e comportamentos. Então, prossegue dizendo da importância do autoconhecimento. Em seguida, quais são os componentes do autoconhecimento e quais são as técnicas para desenvolver o autoconhecimento, concluindo com desafios para o autoconhecimento. Então, eu não vou ler os detalhes para não expandir muito o tempo do vídeo, mas vocês podem dar uma pausa no vídeo e ler com calma, ou utilizar aquele recurso de, através do link do conteúdo, acessar o conteúdo que está no Google Drive. Esse link para o conteúdo está na descrição do vídeo, né? Quando vocês vão acessar o vídeo, vocês têm o vídeo disponibilizado e abaixo tem a descrição. E lá está, para cada vídeo, um link para o conteúdo que vocês podem acessar e baixar para eventualmente imprimir e ter como material para rever, fazer reconsiderações, fazer anotações e ler em detalhes, tá? Os conteúdos. Temos aqui um outro exemplo da Meta AI, Meta Artificial Intelligence, em que a pergunta que foi colocada é: metáfora casulo-borboleta, autoconhecimento. E ele respondeu: a metáfora do casulo e da borboleta é uma representação perfeita do processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Então ele detalha o casulo, a fase de incerteza e confinamento. Evidentemente corresponde à condição do estagnante.
A transformação, o processo de autoconhecimento. A borboleta, a fase de liberdade e realização. Lições da metáfora e aplicação prática. Também, da mesma forma, vocês podem fazer uma pausa no vídeo para ler os detalhes ou baixar o conteúdo através do link disponibilizado na descrição. E concluímos com uma poesia que é uma outra forma ainda de fazer anotações, só que estas baseadas mais na consciência expandida, né? Mais baseadas na percepção do self, que é mais intuitiva, mais inspiradora, ao contrário das anotações feitas neste exemplo, que são anotações mais intelectuais. Então, na forma de poesia, estando em um estado de consciência mais sensibilizado, nós podemos fazer anotações da nossa percepção de uma dimensão mais elevada, como este exemplo, que eu não vou ler os detalhes, mas da mesma forma vocês podem dar uma pausa para ler com calma ou acessar o conteúdo pelo link da descrição. Então, o que tínhamos para este tópico, encerrando este tópico. Então, muito obrigado pela atenção.